Compreendendo os estágios do desenvolvimento. Olá, bem-vindo, bem-vinda! Então, vamos à teoria do Erik Erikson. Só para localizar essa parte dentro do todo, esta é a segunda aula do curso sobre Erik Erikson, que faz parte do projeto Novo Olhar sobre o Envelhecimento do IDEAC. Na primeira aula você ficou sabendo quem foi este homem, as influências que ele sofreu e o muito que ele trabalhou, pesquisou, estudou. Então você está preparado para compreender melhor, mais profundamente a teoria dele e para dar valor à criação intelectual dele. Mas antes, um lembrete. Críticas existem. Ninguém é ingênuo a ponto de achar que uma teoria não tem imperfeições. Aliás, quem fez o meu curso Conceitos, Preconceitos e Fatos já teve a oportunidade de refletir mais sobre isso e saber por que a produção do conhecimento é sujeita a imperfeições. Imperfeições podem ser corrigidas. As principais críticas feitas à teoria de Erik Erikson se referem à sua não submissão aos cânones da metodologia científica. Falta uma experimentação controlada que a comprove. O Erik Erikson parte de observações de casos que, numericamente, do ponto de vista da estatística, não quer dizer nada, são muito poucos. Ele faz afirmações, generalizações abstratas. E é sobre isso que ele constrói a sua teoria. Então, é preciso que isto seja comprovado em experimentos. Um outro problema se refere aos vocábulos que Erik Erikson usa. Ele atribui aos vocábulos um conteúdo, um sentido que não é o habitual. E isso pode levar um leitor menos atento, menos meticuloso, a fazer falsas conclusões, a chegar a interpretações erradas da teoria. São críticas válidas e elas não são feitas só a Erikson. As mesmas críticas são feitas a Freud, a Piaget, até que ele está em boa companhia, né? Bom, essas críticas podem ser superadas por alguém que tenha vindo depois de Erikson e esteja disposto a transformar a teoria dele em hipóteses a serem comprovadas, ou não. Alguém. Pode ser você. As críticas não desmerecem a teoria no que ela tem de inovadora, de provocativa. Ela consegue unir as influências psicossociais com as forças biológicas, em harmonia. E, mais ainda, ela consegue incluir os estágios do final da vida, do adulto e do velho, no todo do desenvolvimento da personalidade. Está na hora de começarmos com a teoria. Nesta aula nós vamos ver os seus princípios. E na terceira e na quarta aula nós vamos ver as características de cada estágio do desenvolvimento. Princípios da teoria de Erik Erikson. Você já sabe da primeira aula que Erik Erikson identificou 8 estágios no desenvolvimento da personalidade e que a Johan Eriksson acrescentou mais um. A passagem de um estágio para outro é gradual, ela não é brusca. A idade cronológica é um recurso auxiliar para determinar a duração dos estágios, mas ela é usada com muita flexibilidade. Se admite uma variação muito grande nos seus limites. Então, o que define mesmo o estágio é muito mais uma descrição qualitativa das tarefas psicossociais do que o número de anos que uma pessoa viveu. Em cada estágio, há uma tarefa psicossocial a ser resolvida.
Para resolver a tarefa psicossocial, a pessoa tem que passar por uma crise. Se a crise for bem solucionada, surge um resultante que o Erik Erikson chamou de virtude. Vamos entender melhor os conceitos de tarefa psicossocial e de crise. Tarefa psicossocial. Em cada estágio há uma tarefa psicossocial que se destaca, mas todas as tarefas estão presentes sempre, em todos os estágios. Portanto, todos os estágios se influenciam mutuamente, eles estão entrelaçados. Em algum lugar, Erikson fez uma observação que eu particularmente achei muito bonita. É que existe uma espécie de cumplicidade entre as tarefas psicossociais das pessoas que convivem. É como se elas se harmonizassem. Por exemplo, um adulto jovem tem a necessidade de cuidar de alguém e uma criança tem a necessidade de ser cuidada. As tarefas psicossociais derivam de duas fontes que agem em conjunto: a maturação do organismo e as exigências da sociedade. Ou seja, cada tarefa psicossocial tem um componente relacionado com a maturação biológica daquela pessoa naquela fase e outro componente derivado das exigências daquela sociedade naquela época. A evolução da personalidade ocorre sempre na mesma sequência, como se fosse uma lei. Da mesma forma que o crescimento físico ocorre na mesma sequência, seguindo uma lei. Por exemplo, nós sabemos que o bebê primeiro rasteja, depois engatinha, depois anda e depois corre, dependendo da maturação do sistema nervoso e muscular dele. Segundo Erikson, além das tarefas psicossociais seguirem a mesma sequência, elas são as mesmas para todos. Mas cada cultura encontra uma maneira diferente de expressar o cumprimento dessa tarefa. Em outras palavras, há uma interdependência entre a maneira de expressar a tarefa psicossocial e a cultura em que a pessoa está inserida. Erikson chama atenção para uma outra interdependência, a que existe entre a história de vida do indivíduo e o momento histórico em que ele está inserido. Na medida em que uma cultura vai se modificando, as instituições que serviam, que eram úteis para uma geração, podem não servir mais para a geração seguinte. Essas modificações são provocadas por fenômenos como a urbanização, a industrialização, as imigrações, as grandes crises econômicas, os movimentos pelos direitos civis. O Erikson não viveu o suficiente, mas eu acho que nós podemos acrescentar nessa lista o universo virtual e o aumento significativo da longevidade. Podemos, né? Agora, crise. Para cumprir a tarefa psicossocial de cada estágio, a pessoa passa por uma crise. Essa crise vem acompanhada de medos, ou pelo menos de uma tensão ou de uma ansiedade generalizadas. Cada crise pode ter dois resultados, um positivo e um negativo. O ideal é que se estabeleça uma relação equilibrada em que o resultado positivo predomine sobre o negativo. Por exemplo, a tarefa psicossocial do bebê é adquirir a confiança. Então, ele tem que ter uma atitude geral de confiança diante da vida. Mas uma pessoa precisa saber em que momentos ela tem que desconfiar também. Então, a desconfiança não é para ser eliminada. A confiança é para ter predomínio sobre a desconfiança. A solução da crise aparece mais para o final do estágio e ela é duradoura. Isto é, se a crise for bem resolvida, a solução dura para sempre. Se a crise for mal resolvida, fica um prejuízo no desenvolvimento psicossocial da pessoa. Ela passa para a crise seguinte, mas existe um comprometimento. A
pessoa continua a lutar pela conquista que não conseguiu. Por exemplo, tem muito adulto lutando para formar sua identidade, que é uma tarefa psicossocial que devia ter sido conseguida na adolescência. Mas Erikson é otimista. Ele diz que nunca é tarde para se cumprir qualquer tarefa. Erikson e a psicanálise. Bom, você já sabe que quando ainda morava em Viena, Erikson foi exposto profundamente à psicanálise. Então, a gente reconhece que ele aceita muitos conceitos da psicanálise. Por exemplo, o conceito de crise. Para a psicanálise, uma pessoa, para progredir, precisa passar por crises. Mas ele discorda de alguns e acrescenta outros. Uma dessas discordâncias é que, para Erikson, o estudo do desenvolvimento da personalidade vai para pessoas comuns, pessoas sadias, pessoas produtivas, enquanto da psicanálise vai para pessoas que têm algum distúrbio. Em vez de procurar compreender a dinâmica de patologias, o foco de Erikson é procurar compreender a dinâmica interna de uma pessoa que é capaz de se perceber e de se perceber o mundo ao seu redor corretamente, que é capaz de dominar o ambiente à sua volta, de tomar decisões. Em outras palavras, para Erikson, assim como para outros teóricos do ciclo de vida, o caminho é muito mais preventivo dos distúrbios do que curativo. Alguns minutos atrás, eu chamei a sua atenção para o fato de que Erikson dá importância aos determinantes psicológicos e sociais no desenvolvimento da personalidade, o que para Freud não existe. Para Freud, existe apenas a maturação biológica. O Erikson tem um outro grande mérito. Ele consegue fazer uma teoria que mantém o equilíbrio entre os determinantes biológicos e os determinantes psicossociais, o que outros teóricos neofreudianos não conseguem. A Karen Horney, por exemplo, e o Abraham Gardner pendem para um determinismo cultural. Erikson afirma que a personalidade está em contínuo desenvolvimento. Para Freud, não. Para Freud, a personalidade se estrutura na infância e permanece assim para o resto da vida. Existe aquele amadurecimento que segue as fases psicossexuais e acaba quando existe a maturação genital. Para Erikson, não. Para Erikson, isto continua até os últimos estágios da vida. Aliás, é por isso que Erikson inclui na teoria dele os ciclos do adulto e do velho, final da vida, com o mesmo peso de valor que tem as outras fases da vida. Esses assuntos do desenvolvimento da personalidade do adulto e do velho não preocuparam Freud, mas preocuparam o Erikson. E para nós que participamos do IDEAC, preocupam, e muito. Agora, eu quero provocar você com uma pergunta. Vá lá no seu caderno, no seu computador, tome o seu tempo, responda por escrito. Eu fico aqui congelada esperando. A pergunta é a seguinte. Pergunta 4. Você se lembra dos pontos em que a teoria de Erik Erikson difere da teoria psicanalítica freudiana? Agora, você avalie se for fácil ou difícil responder a pergunta 4. É uma autoavaliação. Se for difícil, provavelmente você não estava muito envolvido com o vídeo da aula. É preciso prestar atenção, é preciso tomar notas, é preciso repetir para você mesmo o que você acabou de aprender, talvez parar o vídeo para fazer isso. Eu quero que você tire
todo o proveito possível deste curso sobre Erik Erikson. Escrita a resposta. Feita a autoavaliação da sua aprendizagem, vamos adiante com o conteúdo. Os estágios do desenvolvimento. Eu não sei se é o seu caso, mas a maioria das pessoas que já ouviu falar da teoria de Erikson logo traz à mente o diagrama epigenético. Eu quis deixar esse diagrama mais para o fim, porque é importante que a gente conheça os princípios da teoria. E quando a gente olha o diagrama, a gente é tentado a ignorar os princípios e meio que usar o quadro como uma espécie de quebra-cabeças ou de uma adivinhação em que estágio que eu estou, em que estágio que fulano está. É como se isso fosse um teste, de uma brincadeira. E a ideia não é essa. Ele foi elaborado pelo próprio Erik, em conjunto com a Joan Erikson. E eles lhe deram o nome de diagrama epigenético. Diagrama epigenético. Epi quer dizer sobre, e gênesis quer dizer surgimento, emergência, significando que um estágio se estabelece sobre o anterior numa sequência, que implica numa ordem e numa hierarquia. Como acontece no crescimento de um embrião, o desenvolvimento da personalidade é algo que vai de dentro para fora, como se estivesse se desdobrando. O diagrama epigenético. Este é um bom momento para você parar este vídeo e dar uma boa analisada no diagrama, com todos os seus muitos elementos. Observe que eu incluí o 9º estágio. Para ajudar nessa sua análise, eu formulei a 5ª pergunta, que é dividida em 2 partes. Pergunta 5. Observando o diagrama epigenético. 1. Passam indagações pela sua cabeça? 2. Você percebe relação entre algum evento de sua vida e as propostas do diagrama? Vá lá no seu caderno, no seu computador, escreva as respostas com toda a calma, tome o seu tempo. Eu fico aqui congelado esperando por você. Muito bem. Para concluir, na aula anterior, na primeira aula, você ficou sabendo a história de vida do Erik Erikson. Nesta segunda aula, você ficou sabendo os princípios da teoria dele. Você ficou sabendo as críticas feitas à teoria dele, as diretrizes principais da teoria, as inovações que ele fez em relação à psicanálise e a importância dada aos estágios finais da vida, do adulto e do velho. Depois, por último, você analisou o diagrama epigenético. Quando você analisou o diagrama, talvez você tenha feito algumas anotações. Parabéns! Esse é o caminho para uma aprendizagem ativa. Mas se você não fez, sempre é tempo. Volta lá e faz. Acho que está na hora da gente se despedir. Você vai precisar de um tempo para assimilar as muitas informações dessa segunda aula. Na terceira aula, nós voltamos para ver os 6 primeiros estágios do diagrama epigenético, um por um. E na quarta aula, os 2 últimos, que são os que mais nos interessam em relação ao envelhecimento. Bom descanso, bom estudo. Eu estou esperando por você na terceira aula. Até lá!